E os políticos pensam que são donos e senhores do espaço público, que só eles é que têm o direito de falar da nossa vida, só eles é que têm o direito de decidir sobre nós. E vai dizer Jacques Rousseau que nós é que temos a maioria no caso, é que tem que decidir o futuro da minoria. Isto está errado. Portanto, todos nós, todos, absolutamente todos, porque somos seres, o que Aristóteles vai dizer, o homem, o ser humano, é um animal social. Por sermos justamente animais racionais e sociais, não vivemos em ilhas, interagimos, então temos o direito e a obrigação de falarmos sobre as coisas que nos dizem respeito, que afetam a nossa vida, que têm influência sobre nós. Influências podem ser positivas ou negativas. Na Grécia Antiga, como nós sabemos, os escravos não participavam dos debates. Os debates aconteciam em assembleias como estas, por exemplo, nos areópagos, onde discutiam. Só os escravos, porque não eram cidadãos, é que não participavam dos debates. Então, mas se nós já somos livres, e nos Estados Unidos da América, as mulheres a um dado momento não participavam, os negros também não. É por isso que surgiram pessoas que lutavam justamente para conquistarem esses direitos, o direito de participação. Os negros começaram a participar na vida da polis, as mulheres também, e esta luta continua porque há este princípio de igualdade. Todos nós nascemos iguais e temos, obviamente, o direito de participar. E não pode haver nenhum legislador, mas absolutamente ninguém, que me confere este direito, ou então que me vai limitar este direito, salvo em casos, por exemplo, daqueles que estão em conflitos com a lei e vê-se os seus direitos cortados. Mas porquê? Porque assim a sociedade é regida por leis. Quem viola as leis, enfim, de convivência social, pois há uma punição. Só nestes casos. Mas, numa situação em que todos nos consideramos, todos, e porque não somos considerados, porque assim a liberdade é inerente à natureza humana, mas ninguém, a menos que admitamos a possibilidade de que alguns seres humanos são mais iguais do que outros, ou seja, são mais humanos do que os outros. Nesta situação, sim, talvez, há esta possibilidade de alguém poder atribuir, diríamos, esta faculdade ou esta dimensão a outra. Mas acontece, sejam ateus ou cristãos, pois que nós temos a mesma origem e temos o mesmo destino. Se formos a teoria da evolução, temos a mesma origem, evoluímos, viemos de uma realidade. A teoria da criação também nos diz que todos nós fomos criados pelo mesmo Criador. Portanto, somos iguais. Só que não é um outro princípio que nós vamos evocar, que nos vai dizer que alguns seres humanos são mais importantes, são mais seres humanos do que os outros. Não existe. Nem na ciência, nem na religião. Não existe. Agora, obviamente, Jean-Jacques Rousseau tem um livro sobre a origem das desigualdades. Pois, isto sim, não é um ente estranho, fora deste cosmos, que vai estabelecer isto. Nós é que vamos estabelecer isto a partir de uma filosofia da exclusão. É só isto, a partir de uma filosofia da exclusão. Vamos partir para a questão da independência, pois. O meu pai foi contratado. Contou-me que ele foi ao contrato, tiraram, dizem, reza a história, que os portugueses preferiram aos povos do centro, não do sul, sobretudo do centro, um pouco sul,
para trabalharem nas plantações de café do norte. Então, levávamos daqui para lá, para trabalhar no norte, e faziam um contrato. Depois pagavam coisas irrisórias e voltavam. E eu, quando pela primeira vez o meu pai contou-me isso, eu fiquei a rir. Eu disse, mas então você foi contratado, afinal o senhor também foi, já fez o contrato. Pois, mas como vocês devem saber, nisto de contrato, daí vem a expressão bailuto. Porque todos eram, sim, eram mais recrutados a partir do reino do bailuto. E foram estes que o famoso 15 de março, invocado pela FNLA, massacraram muitos portugueses, mas o Alder Roberto pediu que matassem os portugueses e aqueles que eram próximos dos portugueses. E quem era o próximo dos portugueses? Eram os Ovimbundo, e foram massacrados. As centenas foram massacradas. E daí vem, por isso é que no norte usam a expressão bailudo. A expressão bailudo vem justamente deste facto histórico. E isto é importante reter a hora de falarmos da questão da reconciliação. Agora, a questão é se, de facto, esta luta pela independência valeu a pena. Isto é só para dizer também, esta questão que está hoje no ar, que não foram apenas estes três líderes, o Agostinho Neto, João Sabino, João Roberto, não foram os únicos, como sabemos, que lutaram para que, de facto, Angola fosse independente. Por isso é que eu cito esses reis. Né? Muito antes deles, que viveram no século XVIII, XIX, já lutaram para que, de facto, Angola, obviamente, não era ainda Angola, mas era este mesmo território, não mudou nada, absolutamente nada. O que muda é apenas o conceito, mas o espaço geográfico era o mesmo. Então, houve esta desintegração, lutaram. E nós não podemos, e esta é a tentação, de querer, mais uma vez, privatizar a história. Isto é terrível, isto é loucura total, isto é esquizofrenia. Nós não podemos pensar que nós não podemos viver em todos os tempos. Não é possível. Não é possível termos nascido, por exemplo, no século XIV e vivermos até agora. Não é possível. Então, as gerações, o homem vai passando, mas às vezes, e agora é mais difícil envelhecer, mas a lógica da vida é nascer, crescer, envelhece e depois morre. Então, ninguém pode bater no peito e querer pretender ser o único, digamos assim, autor da história. Não é possível. Não é possível. Então, os 50 anos de independência, pois é homenagem a milhares e milhares de homens e mulheres que lutaram, desde os nossos reis, que lutaram justamente contra o colonialismo português. Então, esta homenagem que temos que fazer. Nesse sentido, a independência, de facto, tem razão de ser. Valeu a pena estes homens e mulheres derramar o seu sangue para a liberdade. Porque penso ser muito difícil ser colonizado, escravizado na sua própria terra. Eu acho que nesse sentido valeu. Agora, o que aconteceu com a geração dos herdeiros? O que os herdeiros fizeram com esta independência? Este é outro problema. Mergulhamos na guerra, porque nunca houve um momento em que nos pudéssemos sentar para pensarmos um futuro comum, para pensarmos uma Angola, termos uma única visão. Não me pareceu que estivessem preparados. A única coisa que os três movimentos pensaram é o poder. Vamos tomar o poder, como se diz em Moçambique. Muitos moçambicanos observavam os portugueses a tomarem café às 17 horas. E eles, quando tomaram poder, também ficavam na varanda a tomar o café às 17 horas. Só que depois de 5 anos já não havia café. Porque o português trabalhava, ou mandava trabalhar, tinha capataz e outros tantos, o negro trabalhava e produzia o café, e esse café que tomavam.
E o negro, quando veio, talvez pensou que esse café viesse do céu. E tomou, 5 anos depois, o café terminou. Então, esta era a lógica, era o poder, estávamos completamente despreparados e começaram os conflitos. Mergulhados num conflito armado, que levou quase 3 décadas. E depois, esta mesma geração, não com todos, com alguns, teve que morrer sabindo. E depois veio uma paz que estamos a celebrar. Amanhã vamos celebrar 23 anos disso Malavindeira, muito bem, 23 anos. Mas esta é uma paz para os estudiosos sobre a paz, né? Dizem que é uma paz negativa, e de facto é uma paz negativa, porque o calar das armas, sim, é assinalável, mas eu no domingo disse na homilia que as armas ainda não se calaram totalmente, porque volta e meia ouvimos relatos sobre conflitos armados na floresta do Maiombe. Volta e meia ouvimos pessoas a serem mortas nas lutas, porque existem companhias de segurança. Essas companhias de segurança são pequenos exércitos e matam mesmo. Eu fui em 2021, fui ao norte, ao Cafunfo, e não mataram 5 pessoas, mataram mais de 100 pessoas. Conversei com pessoas que recolheram os mortos, meteram numa carrinha Dina, foram e atiraram-nos para o rio, para que não deixassem rastros. E só enterraram 5 pessoas, só para que a narrativa, obviamente, encaixasse. E temos informações, né? E disse já isso publicamente. E Caculucabaça, enfim, manifestações pacíficas, e as armas continuam a ceifar vidas. As armas não se calaram na totalidade. Obviamente não com a mesma intensidade que há 23 anos. Isto é óbvio, e é preciso reconhecer isso. Mas também há muita arma circular, milhares de armas a circular. E há tráficos de armas, e sabemos quem tem as armas e quem as trafica. Portanto, não podemos nos contentar, pensar que a paz, de facto, o calar das armas é definitivo. Não, ainda há muitas armas a matar, muitos angolanos. Então, este é o cenário que hoje é a nossa vez. O que é que nós devemos fazer? Então, eu passo para a questão, sim, dos 50 anos. Vocês já sabem que há muita fome, que há 40% das crianças em Angola, dos 0 aos 5 anos, vivem com a desnutrição aguda. Vocês sabem disso. Mais de 9 milhões de crianças, mais de o dobro da população da Namíbia, de crianças estão fora do sistema de ensino. Vocês também sabem que em 2023, 2024, o governo angolano conseguiu, pelo menos, encerrar mais de 2.000 escolas. Encerrou, não construiu, encerrou em um ano. O governo angolano conseguiu encerrar pelo menos mais de 2.000 escolas. Né? Mais de 2.000 escolas. Há uma escola, para quem vai à saída, muito famosa. Há uns deputados da UNITA visitaram, parece que a escola tem não sei quantas salas, mas mais da metade das salas são árvores. Portanto, isso também, vocês sabem, a cólera, vocês já não é novidade para ninguém. Mais da metade da população angolana está vivendo no limiar da pobreza, isso também não é novidade para ninguém. O sul está mal, né? Também isso já não é novidade para ninguém. Portanto, estes são, digamos assim, o balanço dos 50 anos de independência, dos 23 anos de paz. Tentamos fazer alguma coisa, a reconstruir o país. As estradas já se estragaram, há menos de 23 anos, já começaram a se estragar há muito tempo, o tempo vai avançando. Algumas infraestruturas que não servem. Por exemplo, há 2 anos visitei o aeroporto do Luau, o famoso aeroporto internacional, só se usou uma vez.
nunca mais ninguém lá aterrou. E tantos outros que construíram. Vocês dizem que tenho que falar de algumas coisas positivas, então pronto, já estou a falar de algumas coisas positivas. Centralidades, bem ou mal, construíram, estão aí construídas. Muitos hospitais, né, também, mas as pessoas continuam a morrer, também construíram muitos hospitais de ponta, tecnologia de ponta, mas é um paradoxo, né? Não consigo, como filósofo, não consigo perceber um país com hospitais de ponta e continuamos a morrer, parece formigas. É preciso, a construção do inimigo inicia-se sempre com a estimulação de um imaginário coletivo ou social que produz a estigmatização e progressivamente ao ódio, ao surgimento de uma espécie de afeição que coloca as pessoas em oposição de conflito, a violência e a vontade de aniquilar o outro. E para a construção do outro como inimigo, basta ter a força de um grupo de meios materiais, a comunicação social, o que precipitou o genocídio no Ruanda, a comunicação social, o que precipitou a Sexta-feira Sangrenta, comunicação social. Então, basta ter isto nas mãos para justamente usar isto contra os outros, contra aqueles que você acha que são inimigos. Já ouviram as expressões fantoches, a FNLA come o coração de crianças ou de pessoas. Enfim, todos esses nomes pejorativos, já vos disse aqui, bailundo, tudo isto não ajuda no processo, todos esses rótulos não ajudam no processo da reconstrução. Traidores da pátria, enfim, tudo isto, de facto, não ajuda. Não consigo perceber, se calhar, aqui nesta sala vou encontrar a resposta. Então, a economia está como está, né? Está como está, a inflação está ali. Tivemos um momento do boom, mas nós não conseguimos aproveitar. Usamos o dinheiro para coisas supérfluas, mantemos o dinheiro lá fora. Quando eu estive em Espanha, um professor me perguntou, mas você, o que se passa com Angola? Então, como é que é possível que um país que durante X tempo, parece 10 anos mais ou menos, crescia, cuja economia crescia a 2 dígitos, como é que de repente, em um ano, a coisa colapsou? Ele disse que isto é um caso de estudo. E talvez alguém de Harvard University podia tentar estudar o caso da Angola. 10 anos, a economia crescia a 2 dígitos. Bastou um ano de crise, toda a economia desabou. Mas esta é Angola que temos, mas nós não devemos perder a esperança. Agora, qual é o maior desafio? É o da reconciliação. E esta reconciliação que deve ser vista como processo para a construção de um futuro. Digo-vos, meus amigos, se nós não resolvermos o problema da reconciliação, não estou a dizer que isto é palavra de Deus e é verdade absoluta, mas não será possível construir uma Angola. Não é possível. E não é possível manter aquilo que lemos na Constituição. Angola é um Estado uno e indivisível. Porque quando vou à Cabinda, dizem vocês os angolanos, porque eles não se sentem parte. Não se sentem. Vamos ao leste da Angola, também nos dizem vocês os angolanos. Fui ao Cafungo, sempre diziam vocês lá de Luanda, pensem em nós também. Portanto, não há unidade, não nos sentimos, não há identidade. É preciso construir essa identidade da angolanidade. Eu estou em Cabinda, estou no Cunene, Então, isto por quê? Porque não estamos reconciliados. Fui há tempos, há 2 anos, em novembro de 2021, fui parar em Zambésia, no Alto Zambésia, para mediar um conflito entre 2 sensibilidades étnico-linguísticas que se guerrearam, mataram-se, enfim. O facto de serem cada um, e é isto que também paira no nosso meio, a questão do tribalismo camuflado, um ovibundo no norte ou mesmo em Luanda passa muito mal. Então, sim, você do sul, este é que é o grande problema. O grande desafio agora
É verdade, falou-se muito do desenvolvimento, fala-se muito da diversificação da economia, mas para mim isto é de facto periférico. Só vai acontecer se, de facto, nos tivermos reconciliado e trabalharmos para a reconciliação. Eu vou ler um pouquinho aqui a questão. Pois então, diz, o conflito armado em Angola, como muitos países do mundo, é o resultado de todo um processo de construção de uma relação antagônica entre os angolanos. Sendo assim, a reconciliação deve ser entendida igualmente como um processo, mas de desconstrução de todo um cenário simbólico, representações e imaginários sociais, estigmatização do outro, práticas de exclusão, que propiciou a construção do outro como inimigo. O da UNITA é meu inimigo, o do MPLA é meu inimigo, o do Prajá é meu inimigo, o Kibundo é meu inimigo. Isto é, eu acho que vocês releram George Orwell, 1984, aquele livro que inspirou o Big Brother, que é preciso escrever a história a lápis. Então, a guerra é paz. Guerra é paz. Às vezes, não, estamos em paz. E todo aquele que diz, não, a paz ainda não é efetiva, o governo que taxa como inimigo do antipatriota. Você tem que assumir que efetivamente estamos em paz, mesmo quando não estamos. Né? E é por isso que neste livro tem o chamado, é preciso criar o Ministério da Verdade. E isso que nos falta. A nossa história está adulterada, até o próprio MPLA adulterar a sua própria história. Enfim, tudo está adulterado. Não é possível construir um país na base de mentira. Não é possível. Nós nos vamos tornar todos esquizofrênicos. Porque daqui a pouco chegam uns que vão nos dizer que afinal a história não é bem isso, Malavendela não é isto e aquilo, mas então ficamos durante 50 anos a acreditarmos numa coisa que afinal não era verdadeira. Então, isto é um drama muito grande. E vamos ficando traumatizados com isso. As gerações vamos traumatizando. Então, é preciso essa deconstrução. E para podermos desenvolver o processo de deconstrução, é necessário entender, em primeiro lugar, quais foram as dimensões subjacentes que foram alimentando o conflito político armado enquanto conduta violenta do angolano contra outro angolano, e cujas consequências e reminiscências ainda perduram até ao momento presente. Eu sinto isto quando lido com os políticos, aliás. Vocês veem muita intolerância política, não só nas eleições. Nós ainda vivemos os resquícios tanto do comunismo como justamente da guerra. E nós precisamos de nos libertar disto. Já que estamos a falar de independência, precisamos ser livres destas amarras, de tudo isto. Então nós construímos o outro como o inimigo, o diferente, aquele que não fala a mesma língua que a minha, que não usa a mesma camisola que a minha. Este é inimigo. Então, os atos do nazismo contra os judeus, 6 milhões de judeus foram eliminados, foram dizimados. O 27 de maio, segundo uns historiadores, teria dizimado 80 mil angolanos e angolanas. O genocídio do Ruanda, o massacre de 100 dias, que terminou com 800 mil mortos. O holocausto do leste do Congo, que segundo o Camarões Charles de Zonana, no seu livro publicado em 2023 com o título Holocauste au Congo, leur maître de la Comité Internacional, que fez 10 milhões de mortos. Não se fala disso. Falamos dos judeus, 6 milhões, 10 milhões de mortos e 500 mil mulheres foram violadas. Isto de 1994 a 2023. E continua. Ainda ontem surgiu mais um grupo rebelde do leste do Congo. Portanto, tudo isto é o quê? E isto não é tudo. Temos também o massacre do Namibe, a 5 de janeiro de 1993, que vitimou 60 pessoas do grupo étnico-linguístico Vimbundo. Temos a Sexta-feira Sangrenta, que ocorreu a 22 de janeiro, imagina. 5 foi no Namibe, 22 em Luanda, e que vitimou, até hoje ninguém contabilizou, vitimou
por aí muitas pessoas do grupo étnico Bakongo, mas também alguns Ovimbundo foram vitimados. Então, e depois os conflitos pós-eleitorais, 92, que eliminou grande parte da elite política da UNITA, os assassinatos ocorridos nas zonas ocupadas pela UNITA. Estamos a ver agora com esta situação da Civicopa. Então, esses são alguns casos paradigmáticos na história da humanidade. E como diria Emmanuel Levinas, pois tratou-se de uma negação absoluta do outro, que suprimiu toda a verdadeira experiência do outro e fechou o caminho para uma abertura ética à alteridade. Então, é preciso, a construção do inimigo inicia-se sempre com a estimulação de um imaginário coletivo ou social que produz a estigmatização e progressivamente ao ódio, ao surgimento de uma espécie de afeição que coloca as pessoas em oposição de conflito, a violência e a vontade de aniquilar o outro. E para a construção do outro como inimigo, basta ter a força de um grupo de meios materiais, a comunicação social, o que precipitou o genocídio no Ruanda, a comunicação social, o que precipitou a Sexta-feira Sangrenta, comunicação social. Então, basta ter isto nas mãos para justamente usar isto contra os outros, contra aqueles que você acha que são inimigos. Já ouviram as expressões fantoche, a FNLA come o coração de crianças ou de pessoas. Enfim,